E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E hoje temos uma verdadeira bomba no mundo Pokémon! Como vocês devem saber, principalmente quem acompanha o meu canal já há algum tempo, eu adoro a história do mundo Pokémon, mas não apenas do mundo Pokémon, como da franquia que a gente tanto ama. E já faz alguns dias, desde o último final de semana, que tem sido noticiado o vazamento do código-fonte dos jogos da primeira geração. Mais precisamente, os source codes de Pokémon Blue e Pokémon Yellow. E para quem, assim como eu, não entende nada de programação, código-fonte basicamente é o jogo em si. Só que em vez de todas aquelas imagens que a gente vê na televisão, são os códigos, as palavras, tudo que foi escrito numa ordem correta para que quando você rodasse o jogo, as imagens que você vê aparecessem. Então foi isso que vazou de Pokémon Blue e Pokémon Yellow, o código-fonte, essa ordem de palavra e texto e de várias outras coisas que faz o jogo ganhar vida no seu console. E por mais que esse vazamento pareça 95% legítimo, é bom sempre botar um ponto de interrogação nesse tipo de notícia. Pode ser fake. É muito provável que não seja. Os principais historiadores Pokémon de todo mundo, principalmente o Dr. Lava, que eu gosto bastante, já recomendei ele aqui no canal, já noticiaram isso e falaram que tudo aparentemente indica ser um vazamento legítimo. E outra coisa que vale lembrar também é que vazamentos nos últimos anos da franquia tem acontecido, principalmente através de hackers da própria Nintendo, beleza? Então não é como se fosse uma coisa totalmente nova, é apenas um novo vazamento de uma série de vazamentos que tem rolado nos últimos anos e quem acompanha o canal já tá ligado mais ou menos sobre eles. Todo mundo vai se lembrar daquela possível evolução do Raichu que vazou, o Goroshu, e também de vários sprites de jogos da segunda geração de Pokémon que teriam uma nova evolução ou tinham formas diferentes. Todas elas acabaram sendo abandonadas com o passar da programação e da finalização de todos os jogos Pokémon. Se você não sabe do que eu tô falando, eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos aqui no canal. Mas enfim, vamos começar a falar do novo vazamento dos source codes de Pokémon Blue e Pokémon Yellow. Vamos começar falando sobre protótipos, principalmente dos mapas dos jogos. Isso aqui não é tão interessante assim, porque os mapas parecem bastante com aqueles que a gente viu nos jogos finalizados. Mas é interessante a gente ter acesso a todo esse tipo de informação, porque a gente consegue perceber coisas que não estão nos jogos finais, mas estavam na ideia dos programadores, dos desenvolvedores e de todo mundo que estava por trás dos jogos da primeira geração. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa de uma cidade protótipo. Dá pra ver que é bem rústico mesmo, principalmente o acabamento dos prédios. Apesar de serem jogos antigos, Pokémon Blue e Pokémon Yellow já tinham um acabamento mais refinado dessas construções. Me parece se tratar ou da cidade de Viridian ou da cidade de Lavender, que possuem poucas casas, até mais parecido com Viridian, mas eu não fui tão a fundo assim no vazamento para saber se é essa mesmo. Mas seja uma ou seja outra, não tem ainda a saída para a esquerda, que Viridian daria para a Liga Pokémon, né? Para a rota que levaria para Victory Road e para a Liga Pokémon, e também, se for Lavender, a rota que daria para a cidade de Celadon. De qualquer jeito, vale falar também que esse aqui dizem se tratar do maior vazamento da história da franquia, então tem muita coisa ainda sendo pesquisada, por isso nos próximos dias eu posso até voltar fazendo novos vídeos sobre esse vazamento, caso novas notícias muito importantes surjam a partir dele, beleza? Outra coisa que foi encontrada foram os nomes protótipos dos Pokémon da primeira geração. Por exemplo, temos aqui o Vulpix, que seria Foxfire, a Rapidash, que seria Gallop, só que todos esses nomes, ou pelo menos a maioria deles, a gente já sabia. Foxfire já era o nome beta que a gente sabia do Vulpix, por conta justamente das versões betas dos jogos da primeira geração. Eles também encontraram Rattata, que seria Coratavar, e isso tudo são nomes ocidentais já, beleza? Os nomes localizados para os Estados Unidos e para todo o ocidente do mundo. O Coratavar, que seria o Rattata, o nome que a gente conhecia era um pouquinho diferente, acho que era Coratar, se não me engano, mas a diferença era bem pouquinha. Esses nomes a gente meio que já sabia da maioria dos Pokémon. Se vocês não conhecem os nomes betas de Pokémon, eu nunca fiz vídeo sobre isso, mas posso fazer caso vocês queiram.
Pra quem já jogou alguns dos primeiros jogos de Pokémon, ou até assistiu a primeira temporada da franquia, ou os primeiros mangás de Pokémon, sabe que o estilo da franquia era bastante diferente. Pokémon era mais violento. Hoje ainda restam resquícios dessa brutalidade que Pokémon já teve, principalmente na Pokédex de alguns Pokémon que são inspirados em lendas do nosso mundo real. Alguns Pokémon mantêm essa personalidade mais agressiva, só que lá atrás o mundo todo Pokémon era um pouco agressivo. Os jogos da primeira geração se passavam após uma guerra pela qual o Kanto teve que batalhar, como a gente sabe através do Tenente Surge. No anime a gente viu um palavreado na dublagem que não era muito propício a crianças e de forma alguma a gente vê esse palavreado sendo utilizado até hoje. No mangá a gente via Pokémon sendo mortos. Então assim, tem muita coisa que antigamente era bastante bizarra em Pokémon. O próprio prédio de Lavender, aquelas lendas em torno da música de Lavender, de pessoas passando mal, enfim, Pokémon era uma franquia que tinha um mistério, alguma coisa meio assombrada por trás dele. E a gente percebe aqui, através desses vazamentos, que alguns diálogos cortados dos jogos Pokémon Blue e Pokémon Yellow faziam referência a coisas igualmente bizarras, como por exemplo assassinato de Pokémon, e tinha até um pouco de sexismo, como por exemplo meninas e meninos se excluindo mutuamente. Então são temas que eram delicados, que continuam sendo delicados, mas que Pokémon abordava com maior frequência antigamente e de uma forma mais polêmica. Hoje em dia, Pokémon, acredito eu, trata isso de uma forma mais propícia. E eu sei que por essa minha fala pode parecer que seja uma grande coisa que foi excluída, só que pelos diálogos que eu já encontrei, não são tão grande coisa assim. Por exemplo, a gente tem falando sobre assassinato ou matar Pokémon que seriam inúteis. Isso é ruim, mas não é algo que a gente nunca tenha visto. A própria equipe Rocket, na primeira geração, faz uma maldade, faz um assassinato envolvendo o Marowak, deixando o Cubone órfão, como a gente vê na Torre de Lavender, o fantasma do Marowak. Enfim, a gente já sabia disso, teria mais coisa aparentemente segundo esse vazamento, mas eu tô aqui pra mostrar e informar vocês. Uma das coisas mais interessantes até o momento desse vazamento é que eles tinham planos para que Pokémon Yellow tivesse os cries dos Pokémon do anime, ou seja, quando os Pokémon falam o seu próprio nome, ao invés daqueles barulhos que a gente vê que a gente ouve nos jogos, beleza? E como Pokémon Yellow é um jogo mais conectado com o anime, tinha o lance da gente começar com Pikachu, tinha a equipe Rocket, a gente meio que replicava a Jornada do Oeste, capturando inclusive os outros Pokémon iniciais, seria algo que faria de fato muito sentido, você colocar os cries dos Pokémon do anime nos jogos, que eu tenho certeza que muita gente até hoje gostaria de ver isso. O problema é que quando eles foram transformar esses cries em programação nos jogos, a qualidade ficou muito baixa, muito ruim, então não deu para serem aproveitados esses cries do anime em Pokémon Yellow, por isso eles mantiveram os cries originais, né? Porque Pokémon começou com jogos, então são os cries originais das versões Red e Green. Vai lembrar que hoje em dia apenas Pikachu e Eevee possuem os seus cries do anime. Eles falam o seu nome quando entram em batalha até hoje, em Sword and Shield. Então são os dois únicos Pokémon que fazem isso, os outros continuam com os cries, que são aqueles barulhos diferentes do que eles fazem do anime, beleza? E eu já tô achando mais coisa muito interessante. Por exemplo, o slogan original de Pokémon era Catch 'em if you can, ou seja, capture-os se você puder. Itens também mudaram de nomes, como por exemplo, Full Heal era originalmente o Supreme Heal e Great Ball, como a gente já sabe, é Super Ball até hoje lá no Japão. Já a equipe Rocket, que hoje a gente conhece como Team Rocket, antigamente era Rocket Team, ou seja, só invertiam-se as palavras mesmo. E por fim, fantasmas, claro que eu guardei o melhor pro final. A gente tem aqui o jogo perdido de Pokémon descoberto através desse vazamento. Como a gente sabe, Pokémon costuma lançar os primeiros jogos de uma geração em pares. Foi assim, por exemplo, com Red Green ou Red Blue, Gold Silver, Ruby Sapphire, Diamond Pearl, Black and White, XY, Sun Moon, Ultra Sun e Ultra Moon e até Let's Go Pikachu Eevee. Isso é muito normal, o que não é normal é lançar
duplas de jogos para que se completem uma geração, apesar de já ter sido feito, como por exemplo com Black 2 e White 2 e também com Ultra Sun e Ultra Moon. Ou seja, a primeira vez que isso aconteceu foi na 5ª geração, só que através dos vazamentos a gente descobriu que teriam planos para isso acontecer logo na primeira geração. Sim, fantasmas, como vocês sabem, o jogo que completa a primeira geração é Pokémon Yellow, e era para ele sair junto com um outro jogo chamado Pokémon Pink. E meus amigos, o jogo companheiro do Pokémon Yellow era o Pokémon Rosa. Calma aí, Gengar. Então qual seria o Pokémon principal desse game? Pois é, fantasmas, isso ainda está sendo pesquisado, mas os principais indícios recaem sobre 2 Pokémon, Clefairy e Jigglypuff. O que faz total sentido. Como todo mundo já sabe, Clefairy era para ser o mascote principal da franquia, no lugar do Pikachu. Só que quando o anime foi lançado, essa alteração foi feita de última hora. Mesmo assim, a gente tem mangás que trazem o Clefairy como um dos Pokémon principais. A outra possibilidade seria o Jigglypuff. Como a gente tem o Pokémon Yellow com o Pikachu representando o anime, muita gente acredita que o Pokémon Pink também seria uma contraparte do anime, e como a gente sabe, o Jigglypuff é um dos personagens principais da primeira temporada, principalmente a partir da segunda metade, quando ele já começa a aparecer. Ficou vários episódios aparecendo, cantando para todo mundo dormir, então muita gente conectou o Pokémon Pink ao Jigglypuff, fazendo assim parceria com o Pikachu. Então, as 2 possibilidades de mascote do Pokémon Pink, o jogo perdido de Pokémon encontrado nesse vazamento, é Jigglypuff e Clefairy. E aí, fantasmas, vocês gostariam de ver esse Pokémon Pink? Será que algum dia esse jogo pode vazar? Será que ele chegou a ser programado até o final e depois descartado? Enfim, se isso aconteceu, a chance de um dia a gente conseguir jogar Pokémon Pink é real. E você acha que faz mais sentido o Jigglypuff ou o Clefairy ter sido o mascote desse game? Comenta aí embaixo e continue comigo. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos sobre notícias importantes desse grande vazamento de Pokémon. Se puderem ainda, me sigam em todas as redes sociais, beleza? Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!